Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um momento com Bom Dia Espírito Santo. E eu já quero te convidar a ouvir a voz do Senhor, a estar conosco todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, aqui no meu canal do YouTube, Darlene Oliveira. Já compartilha esse vídeo, já deixa aí o teu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos aumentar esta família de evangelistas, de missionários, de falar desse Deus que é tão maravilhoso e poderoso, né? E quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a enviar para outras pessoas, e outras pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Porque quantas pessoas hoje precisam ouvir de Deus algo que lhe dê força para continuar, que renove a sua fé, que traga de volta a esperança de viver, e nós somos responsáveis por levar esta palavra. Nós somos responsáveis por levar esta palavra de fé, de esperança, de renovo, de transformação na vida daqueles que nós amamos, que deve ser o nosso próximo, né? E a palavra que eu tenho para você nesta hora é lá em 2 Reis. Eu quero falar, o título dessa mensagem que o Senhor colocava no meu coração, os 7 mergulhos. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, se você quiser acompanhar aí comigo, acompanhe. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Glória a Jesus. O Senhor estava ministrando ao meu coração através desta palavra. E o Senhor ministrava dizendo: filha, não é apenas 7 mergulhos. Há um segredo de trás desses 7 mergulhos. Há um segredo neste processo, que durante este processo eu vou trabalhando. Nós sabemos que Naamã, um homem, né, que tinha um certo poder ali na sociedade, ele foi acometido com a lepra. E ali a sua pele começou a ficar enferma, ele começou a ter várias feridas no seu corpo, e naquela época a lepra era algo que não tinha cura. E existia ali na casa daquele homem uma menina que tinha sido trazida, né, como escrava do seu povo, mas Deus, ele cria situações para abençoar as nossas vidas. Ele cria situações porque ele já sabe no plano dele para amanhã. Eu e você, nós podemos ver só o hoje, o agora, e nós não entendemos o porquê que estamos passando por situações adversas, porquê que temos que enfrentar tantas dificuldades, tantas barreiras, mas Deus, ele sabe o porquê que ele está colocando e permitindo isso na nossa vida. É porque tem algo que ele está preparando para o nosso amanhã. E assim foi na vida de Naamã. Quando ele foi cometido pelaquela lepra, aquela menina ia ser a chave para direcionar ele para o canto certo, o lugar do seu milagre. E ali ela disse assim: se o meu Senhor, ele fosse lá na minha terra, falasse com o profeta, o homem de Deus, Eliseu, ele seria curado. E ali, Naamã, ele não duvidou, ele foi em busca de quem poderia ser o canal de Deus na vida dele. E aqui nós chegamos nesse versículo chave que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te e lava 7 vezes no Jordão, e serás curado e ficarás purificado. Poderia
ele ter mergulhado em qualquer outro rio. Ele poderia dar o primeiro mergulho e ele ser curado, ou simplesmente Deus dá uma ordem, ser curado e ele ser, porque assim já aconteceu com outros, quando Jesus disse, seja limpo, e a pessoa que estava com lepra era limpo na hora. Mas na vida de Naamã era necessário trabalhar coisas que ia ser nesses 7 mergulhos, diante da obediência da voz do Senhor. E aqui eu quero falar para você sobre o que significa, o que Deus vai trabalhando em cada mergulho, nesses 7 mergulhos. Primeiro, eu vejo ali a fé, a obediência e a humildade. Porque se ele não tivesse fé neste Deus de Eliseu, ele não ia nem atrás de Eliseu. Se ele não tivesse obediência, ele não teria chegado até o Rio Jordão. E não teria dado nem o primeiro. E a humildade de obedecer um servo de Deus. Porque Naamã, ele era grande. Ali ele era poderoso no meio do seu povo. Mas ele obedeceu. Ele foi humilde de procurar socorro aonde ele poderia encontrar. E aqui eu quero falar do primeiro mergulho. O primeiro mergulho, nós vamos estar trabalhando, sabe o que? O reconhecimento da necessidade. Reconhecer a necessidade. Então, o primeiro mergulho na vida de Naamã foi isso. Ele reconhecer que ele precisava do Senhor. A dependência que ele tinha ali de Deus. Reconhecer que naquele momento o poder dele, o dinheiro dele, o conhecimento dele não era o suficiente para trazer a cura e resolver o problema que ele estava passando no momento. Então, no primeiro mergulho, ele demonstrou que ele dependia de Deus. Mesmo ele achando, eu não poderia mergulhar em outro rio de águas mais limpas, na minha terra tem muitos rios. Eu não poderia dar só um mergulho, mas mesmo diante de tudo, ele tinha fé no que o servo do Senhor estava ordenando para ele fazer. Sabe o que eu entendo? Que mesmo você se achando pequenina, você se achando que não tem mais fé, mas sabe por que você ainda não desistiu? Porque você acredita que o Senhor vai cumprir tudo o que Ele falou sobre a tua vida. E tu reconhece a dependência de Deus. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, o nosso primeiro mergulho com o Senhor, é reconhecer que somos dependentes dEle. O segundo mergulho, a importância da direção divina. Ele procurou a pessoa certa. Existem lugares e pessoas que o Senhor vai nos apresentar que vai mudar a nossa vida. Existem lugares que o Senhor vai nos levar e quando nós colocamos os pés, a nossa vida é transformada. A nossa vida é destravada. Há alguns dias atrás, a questão de 3, 4 meses, o Senhor me incomodava muito aí em um ambiente, né, que tem orações e o Senhor me incomodava, só que fica longe da minha casa, em outra cidade. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor me incomoda tanto? E o Senhor dizia assim, eu preciso te levar lá, porque lá é um ambiente profético e eu quero destravar coisas na tua vida. E quando eu pisei naquele lugar, eu senti. O Espírito Santo falou comigo, eu te trouxe aqui para destravar várias áreas da tua vida, porque aqui é um ambiente profético, uma atmosférica profética, e a partir dali eu tive certeza que o ambiente faz toda a diferença, e ali ele teve essa bênção, né, de ser apresentado a pessoa certa e ser direcionado ao ambiente certo para encontrar o seu milagre. O terceiro mergulho que eu quero falar, que no terceiro mergulho o Senhor vai trabalhar o quê? O desafio da
da obediência. O desafio da obediência. 7 vezes no Rio Jordão existia uma ordem. Não era em qualquer rio, Rio Jordão. Não era um só mergulho ou até 7 mergulhos, eram os 7 mergulhos. Então ali eu vejo que a obediência é o caminho da nossa bênção. A obediência é o caminho do milagre que você vai receber da parte de Deus. Porque quando o Senhor diz assim, ó, você vai e faz isso, mas às vezes nós achamos, não, eu vou fazer da minha forma. Se eu tirar só um pouquinho aqui, desviar só um pouquinho o caminho do que Deus está falando, não vai influenciar em nada. E o Senhor, Ele gosta de detalhes. O Senhor é Deus de detalhes, e quando Ele diz assim, ó, por esse caminho, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, sem falar com ninguém, obedeça a voz do Senhor. Seja obediente à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem te direcionado, o Espírito Santo tem falado com você, o Espírito Santo tem te dado instruções, mas você prefere fazer da sua forma, e é por isso que você ainda não alcançou milagre. Porque enquanto nós estamos entregando aquilo que é da nossa vontade para Deus, Deus não faz. Então, quando nós passamos a fazer o que é da vontade do Senhor, o que vai agradar ao Senhor, aí Deus começa a fazer. Começa a entregar para Deus aquilo que tu nunca entregou, que tu passará a receber aquilo que tu nunca recebeu. Quando tu começar a entregar para Deus aquilo que Deus está pedindo, quando tu começar a viver o direcionamento, a obedecer a ordem de Deus, tu começará a ter bênçãos na tua vida que tu nunca teve. O segredo é obediência. E quando Deus diz assim, vai orar 3 horas da madrugada, o Senhor não está dizendo 4 horas, é 3 horas. Quando o Senhor diz assim, faz um propósito de 7 dias pela tua família, não é de 3 dias, é 7. Mas às vezes nós queremos desviar da ordem do Senhor, desobedecer à ordem do Senhor, porque fica mais viável para nós. E não é desta forma. E ali Naamã, ele quis questionar, eu não poderia mergulhar em um rio que fosse águas mais limpas? Eu não poderia dar menos mergulho porque ele subia, levantava e nada acontecia. Mas em cada mergulho o Senhor estava trabalhando uma área da vida de Naamã. Eu quero te dizer hoje, todo esse processo que tu estás passando é porque o Senhor está trabalhando. Em cada dia que se passa, em cada etapa que se passa, esse processo que tu está vivendo, por mais doloroso que seja, o Senhor está trabalhando em algo na tua vida, o Senhor está modificando, o Senhor está moldando. O processo é necessário para que nós viemos ser transformados. O processo é necessário para que viemos chegar até o nosso propósito. É o que eu falo muito aqui em vários vídeos. O processo vai te levar ao cumprimento do propósito. Então, suporta cada mergulho, porque em cada mergulho Deus está trabalhando em uma área. Deus está trabalhando na vida de alguém. Deus está operando dentro do lar. Em cada mergulho que tu dá, tem algo sendo modificado. E aqui nós vamos ouvir também o quarto mergulho superando a descrença. Somos desafiados a superar nossas próprias dúvidas e a confiar na palavra do Senhor. Isso daqui é forte. Porque quantas vezes o Senhor nos faz uma promessa, o Senhor diz que vai resolver, o Senhor diz que vai abrir a porta, o Senhor diz que vai libertar, o Senhor diz que vai transformar a história do nosso lar. E você olha e vê o cenário totalmente desproporcional à palavra do Senhor. Mas tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Esta semana eu escutei algo que mexeu comigo. Aonde o Senhor falava, através do servo dele, e dizia, não seja um colecionador de profecias.
Não seja um colecionador de palavras, porque o Senhor lança a profecia na tua vida e tu pega a profecia e coloca lá na estantezinha para ficar olhando. Deus disse que eu ia ser isso. Deus disse que ia fazer assim. Deus disse que ia abrir a porta. Deus disse que... Mas você começa a pegar todas as profecias lançadas sobre a tua vida e começa a fazer uma coleção. E começa a colocar na estante para ficar olhando e admirando. Deus disse que vai fazer. Mas tu não faz nada para que aquilo aconteça. Tu não pega uma palavra daquela e diga assim, eu vou me esforçar para viver isso daqui. Então é necessário que você venha pegar a palavra do Senhor para fazer algo diferente na tua vida. Porque enquanto você estiver apenas colecionando, sem se mover, sem ter um direcionamento, você não vai viver o milagre que você precisa viver. O Senhor não pode fazer nada em nossa vida se nós não dermos lugar para Ele fazer. Então não viva só de colecionar promessas, mas viva para viver as promessas. E para viver as promessas é necessário de movimento. Para viver as promessas é necessário de barulho. Para viver as promessas é necessário se mexer. Porque aonde tem muito silêncio é sinal que tem morte. Aonde há muito silêncio é sinal que ali não tem vida. Então, no silêncio, o Senhor não pode trabalhar, não pode fazer nada na tua vida. Mas no lugar aonde você vê barulho, você vê movimento, você vê o negócio se mexendo, é sinal que ali tem vida. E para Deus cumprir as promessas sobre a tua vida, a tua casa, é necessário ter barulho. É necessário ter movimento, é necessário tirar coisas do lugar, é necessário as coisas se mexer, e para as coisas se mexer é necessário que você movimente a sua fé, é necessário que você deixe Deus trabalhar para Deus fazer a vontade dele e não a sua. Que o Senhor, ele venha te direcionar, que o Senhor, ele venha fazer o que é necessário ser feito sobre a tua vida. Mas você tem que entender hoje que os 7 mergulhos são necessários para tu mudar de fase na tua vida. E eu quero deixar, nós vamos ficar aqui no 4º mergulho, e eu quero deixar a continuação desta palavra para o próximo vídeo. Então amanhã não perde, que nós vamos aqui trazer a continuação dos 7 mergulhos, e você vai ser abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir ao Senhor que te dê as estratégias certas, a coragem, a ousadia que você precisa para começar a se movimentar. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, eu te apresento a vida desta pessoa hoje, Pai. A vida desta pessoa, Senhor Jesus, que tem te pedido algo, que tem te apresentado algo em suas mãos. Pai, que o Senhor direcione ela ao lugar certo, à pessoa certa. Que o Senhor apresente pessoas de Deus na vida dela, pessoas espirituais. Que meu Pai dê o direcionamento, as instruções que ela precisa para vencer, para alcançar este milagre que ela tanto busca, meu Pai, que ela tanto precisa. Pai, eu repreendo neste dia, Pai, o espírito de covardia, o espírito de timidez, o espírito do medo, Pai, o espírito que tem paralisado esta pessoa, porque só alcançará milagre quando esta pessoa começará a se movimentar, quando esta pessoa começará a entregar mais para ti, a fazer mais para ti. Oh, Jesus, meu Pai, porque ela tem esperado, colecionando e guardando promessas, mas não tem agido, não tem pegado, Senhor, a promessa
começa, meu Pai amado, para acontecer. Ah, Deus querido, mas a partir de hoje eu profetizo que as águas começarão a se agitar sobre a vida dela e o ambiente começará a mudar. A partir de hoje ela começará a buscar mais a tua presença. Ela começará mais a viver, meu Pai amado, perto de ti. Ela começará mais a ter intimidade contigo, porque ela precisa se movimentar para viver o milagre. Pai, e ela quer, Jesus, alcançar o milagre. Ela quer alcançar a bênção e a vitória. Deus, que esse renovo venha ser sobre ela e sobre a casa dela. Eu abençoo lá, eu abençoo a família, eu abençoo esta vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia e que aonde nós formos o Espírito Santo esteja conosco. Espírito Santo, fica conosco, nos direcionando, nos dando sempre livramento e falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Assim nós cremos na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma aí com o teu amém. Que Deus te abençoe.